Olá, olá, gente! Bem-vindos ao podcast Nebulosa. Meu nome é Orion, eu sou um homem trans, eu tenho 23 anos e é isso. Bem-vindos ao segundo episódio desse podcast. Eu já queria começar informando que esse episódio pode conter alguns gatilhos para pessoas trans que ainda não estão muito confortáveis em ouvir sobre algum dos assuntos que eu vou citar aqui, que são mais sobre a nossa própria experiência e mais sobre a minha experiência e tal. Mas já vou logo avisando aí, caso você acha que ainda não tá muito pronto, pode conter algum tipo de gatilho. Tudo que eu vou falar aqui são vivências minhas e que eu também notei similaridades com amigos próximos, trans e tal, e eu achei legal a gente abordar esse assunto, principalmente pra alguém aí que nunca passou por nada do que eu vou citar aqui, ter uma noção de como as coisas podem ser. Esse episódio também pode servir para alguém que se sente muito sozinho, que ainda tá nessa jornada de se autodescobrir, ver que não é e nunca foi o único, sabe? Eu vou tentar falar de uma maneira mais leve e, quando der, descontraída. Tentando trazer vocês para esse lado do companheirismo mesmo, de da gente estar junto nessa, sabe? Então, bem-vindas ao episódio que eu vou falar sobre até que ponto ser trans influencia as nossas vidas. Parte 1. Porque tem coisa pra caboges. E sim, eu falo caboges, porque eu sou velho, eu acho. E como tudo que eu vou falar nesse podcast vai ser a partir das minhas experiências, tirando aqueles em que eu consegui trazer alguns convidados, eu quero, né, fazer isso. Eu vou começar pela minha infância pra pré-adolescência, quando eu já comecei a sentir coisas que eu achava que ninguém mais da minha idade sentia. Eu lembro que eu sofri um preconceito por parte dos alunos, só que não por eles saberem que eu sou trans, porque isso nem eu sabia naquela época. Ainda tem essa, né? Tipo, você tá confuso e tem que começar a ouvir merda e tal. Mas sim porque eles achavam que eu era lésbica, sabe? Já passou por isso? Trans, então, né? Você não foi o único. Eu já tinha alguns traços diferentes de outros colegas meus. Me escondia em casaco, até mesmo no calor insuportável. Eu lembro que tipo, na aula de educação física, pra mim era, assim, a morte. E eu não tirava mesmo assim o casaco, então eu ficava com um casacão, assim, me cobrindo todo. E, tipo, praticamente passando mal mesmo, mas eu não tirava. Me vestia de maneira que na época eles já consideravam masculinos, por assim dizer, né, entre aspas. Eu me sentia mais confortável com essas roupas, de qualquer maneira, com menos disforia, que eu já explico já já o que é pra quem ainda não sabe. Eu falava e pensava de maneira diferente das deles. Então eu era basicamente descrito como a sapatão da turma. E isso durou até eu largar a escola por um compilado de situações. Eu misteriosamente não tinha uma boa relação com a maioria dos meus professores, só com a professora de artes, que era incrível, e, né, de humanas, somos de humanas, pelo menos eu sou. Então, já sabe, né, quem é de humanas sempre faz amizade com o professor de artes e filosofia, tipo, esse era o máximo. Então, eu misteriosamente não tinha uma boa relação com a maioria dos meus professores, e muito menos com a diretora. Eu tentei mudar de escola algumas vezes, mas sempre foi o mesmo. Será que era porque eu simplesmente... Porque pra eles eu já era visto como, assim, diferente, né? Ou, sei lá, tinha uma seta apontada na minha cabeça que eu nunca vi. Deve ser isso, né? Não sei. Eu só sei que eu ia direto pra direção. Já fui mandado pra direção por estar perto... Gente, olha isso. Eu já fui mandado pra direção por estar perto de uma aluna, amiga minha, e fazer uma brincadeirinha bem até fofa, sei lá, era uma coisa da época que a gente fazia, não sei se adolescentes fazem isso ainda, que era tipo, eu brinquei que eu tava dando uma mordidinha na mão dela, sabe, tipo, mordidinha de carinho, assim. E a gente tinha essa mania e tal, e ela também tava fazendo isso comigo. E eu fiz isso pra chamar a atenção dela, ela tava fazendo o mesmo, ela tava rindo, brincando e tal, coisa de adolescente, pré-adolescente mesmo. A gente era definitivamente próximos. Mas a professora surtou muito. Uma das professoras, né? De uma das matérias, ela surtou muito, tipo, muito mesmo, muito, em sala de aula. Ela já havia demonstrado desconforto comigo antes, e isso é outra coisa que eu acho que muita gente pode se identificar comigo, que é, tipo assim, aqueles desconfortos que ninguém além de você nota, sabe? E você às vezes acha, você fica, mano, será que é da minha cabeça? Assim, só pode ser da minha cabeça. Mas você sente que aquela pessoa tem esse desconforto contigo,
sabe? E a gente sabe por quê também. Então ela fez um sermão naquele dia, ela fez um sermão sobre eu ter mordido a minha amiga, tipo assim, como se eu tivesse, sério, sei lá, tipo, mordido, pegado a mão da minha amiga, mordido e, sei lá, arrancado a mão da minha amiga. Ela fez um sermão desse nível, assim. Aproveitou, já falou do meu cabelo estranho. E ela já tinha falado antes também e tal. Falava dos meus piercings. E, nossa, era foda. Naquela época eu já tava com o cabelo raspado. Estilo que dizem, né? Para masculino, estilo masculino. Enfim, um bagulho nada a ver com nada. Falou que já era demais isso tudo. Tipo, naquele momento ela falou, já é demais, já. E eu fui direto pra diretoria. Isso já tinha acontecido algumas vezes por outros motivos, mas era sempre uma coisa assim, meio nada a ver, tá ligado? Por outros professores e tal. E a diretora, obviamente, concordou com o absurdo de sentar perto de uma aluna e. Enfim. E é louco, né? Porque eu sofri lesbofobia e. Se eu estiver falando lesbofobia, se essa não for a palavra correta, me corrijam, porque eu realmente pesquisei, mas eu não achei nada, eu acho que é. Então eu sofri disso mesmo antes de sofrer transfobia. Quando você é trans, quando você é um homem trans, você também sofre isso antes e tudo junto, tá ligado? Também já fui. E aqui mais uma vez vai mais um avisozinho. Eu vou falar de uma forma moderada possível, bem moderada mesmo, mas vale aí o aviso do gatilho mais uma vez, agora com situações de assédio e gordofobia. Já sofri nas ruas, assim, tipo, de levar assobios. É assobios ou assobios, gente? Eu pesquisei no Google também, não entendi até agora. Enfim, de homens passando na rua de bicicleta, sabe? Enquanto eu ainda era, tipo, pré-adolescente, caminhando pra ir pra escola, sabe? E de gordofobia desde sempre, muito. Já que eu passei a infância e a adolescência inteira e a vida adulta sendo obeso. Quando eu era visto como mulher, eu era assediado aleatoriamente, ou era o oposto, era ridicularizado por ser gordo e chamado de feio, nojento, etc, etc. Aquelas brincadeiras que não são brincadeiras, na escola, em grupinhos de pessoas e tal. E o mais próximo que eu tinha de aceitação das pessoas era quando eu me fazia de palhaço, que aliás é um ótimo tema para algum próximo episódio. Talvez a parte 2 eu fale mais sobre isso também. Então vamos daí. Só nesse começo eu acho que já dá pra perceber algumas das dificuldades que você passa quando você é trans. Lembrando que tudo isso que eu citei foram coisas feitas de outras pessoas pra mim, enquanto eu mesmo, dentro de mim, ainda travava uma batalha interna sobre quem eu era. O que me fazia diferente? Por que razão? Será que eu sou alguma coisa que eu ainda não percebi? E se for, eu preciso falar para as pessoas, para minha família? Como é que eu vou fazer tudo isso? Começa a bugar a tua mente, sabe? E isso enquanto você ainda é, tipo, criança. E você provavelmente deveria estar pensando em outras coisas, sabe? Esses são só alguns dos pensamentos que ficavam na minha cabeça enquanto eu era apenas um pré-adolescente. E eu falei aqui que eu ia explicar sobre disforia, então vou explicar aqui rapidinho. Disforia de gênero é uma condição caracterizada pelo desconforto persistente com características sexuais ou marcas de gênero que remetem ao gênero atribuído ao nascer, tá? Pra quem não sabia. Essa pequena história que eu contei agora de início meio que já é o suficiente para reverberar aí por muito tempo. Esses resquícios de opressão ficam ali com a gente, refletem em tudo que a gente faz, sabe? No que a gente veste, no que a gente acha da gente, ou do que vão achar da gente, do que vão pensar da gente. Em ambientes em que a maioria das pessoas são cis, héteros, mais padronizadas, assim, mais padrões, né? Nos nossos relacionamentos amorosos, a gente se sente acuado na hora. Ou a gente fica quieto, ou a gente fica longe, ou a gente nos tornamos o que aprendemos a ser para nos defender, sabe? De uma possível opressão. Porque a gente tá sempre nessa, tipo assim, esperando ali pra possível opressão o tempo inteiro, sabe? Pro que vem aí. Então, a gente faz piada, a gente age diferente, às vezes até ri de coisas que a gente não acha nem um pouco engraçado, e até mesmo a gente às vezes pode se pegar agindo parecido com eles, porque a necessidade de se sentir incluído em um ambiente
é tipo essencial pro ser humano, sabe? E é aqui que ser trans influencia na nossa vida. Porque os nossos medos são diferentes dos medos das pessoas cis. Quando a gente passa por um grupo de amigos, a gente passa esperando que alguém mexa com a gente. Quando a gente se envolve amorosamente, a gente já espera que não dê certo. Ou já sente medo de falar sobre a nossa identidade. A abordagem com as pessoas também é diferente. É ter que lidar com olhares em ambientes públicos, ser questionado sobre o nome que a gente escolheu, ou ter uma vida dupla. Na rua, usar um nome que está no RG e na internet ser você mesmo, com o seu nome. Todos os dias essas mesmas coisas se repetem. As histórias de infância se transformam em histórias de medo, opressões, dúvidas, incertezas. As histórias da adolescência passam a ser sobre aceitação, autoaceitação, autoestima, resistência. E não sobre quantas pessoas a gente beijou em uma festa, por exemplo. Porque muitas das vezes a gente nem compareceu, nem foi convidado também. As brincadeiras dos outros se tornam desconfianças. Se são brincadeiras mesmo ou insultos pra gente. Os insultos se tornam banais pros outros e acabam se tornando também pra gente, pra nós. Porque esse vira o nosso comum. Essa é a nossa realidade. E é isso que faz a vida de uma pessoa trans ser diferente da vida de uma pessoa cis. Quando a gente volta pra casa, a gente respira fundo, abre o celular e a gente volta pra nossa realidade. Muitos ainda trancados no quarto para fazer isso, porque precisam exercer tudo isso que eu acabei de falar acima dentro da própria casa. Então você imagina o quanto que é desgastante, o quanto é opressor, o quanto prende a pessoa, o sentimento, tudo. Falando novamente só sobre mim, nessa parte familiar eu fui bem privilegiado até. Eu tenho uma mãe que me apoia e me aceita como eu sou. Demorou ainda, não sabe tudo sobre, tipo, demorou pra entender mais, assim, não sabe tudo sobre o universo trans, mas entende, tenta sempre entender. E isso foi muita sorte mesmo, porque a maioria de nós não tem essa sorte que eu tive. De parte de pai, a experiência é completamente outra. Zero presença e aceitação. Então, meio que eu já senti na pele essa situação. Existiram épocas até mesmo que, sei lá, talvez até um ano atrás um pouco, que eu achava que por mim tava tudo bem, sabe? Aquela coisa que a gente, tipo, já superei, já não ligo mais e tal. Mas quando eu fui parando pra me autoanalisar, eu estou sempre fazendo isso, porque isso é um inferno, aliás, assim, eu realmente gostaria de não tentar analisar tanto as coisas, porque às vezes não é tão legal, e vou falar sobre isso também. Mas quando eu fui parando pra analisar, eu percebi que ainda sentia falta da aceitação, sabe? Que isso era uma coisa que eu achava que tinha ficado pra trás e não tinha ficado. E isso depois de muitos anos. Então, cercado de pessoas que me apoiam, você ainda sente coisas que fazem mal pra você, apenas por uma só falta, às vezes. E pela sociedade no geral, né? Faz eu me sentir acuado quando eu saio de casa. E isso eu compartilho com os meus amigos, pessoas trans, também sentem o mesmo. A gente se sente acuado de sair de casa. É louco como as coisas afetam a gente em camadas, assim, né? E o quanto mais a gente cavuca, mais camada aparece. Às vezes é bom cavucar, enxergar aquilo, sentir o que tem que sentir, para fechar de uma vez por todas. Mas às vezes também você ainda precisa deixar ela ali por um tempo e só mexer quando se sentir pronto. Por isso também que é muito importante, muito importante a presença de psicólogos, grupos de apoio, psiquiatras, às vezes procurar comunidades online, podcasts como esse, por sinal, e conversar com alguém próximo que você já saiba que pode vir a ser um aliado, porque é difícil mesmo. Lembrando que também eu não sou a melhor pessoa para te dar esses conselhos, tá? Eu não sou formada em nada, eu só sei sobre as coisas que eu já passei, que eu vi de perto. Então é sempre bom procurar muito sobre o que quer que você esteja sentindo. E se tiver como, desabafar. Desabafar é bom. A gente se acostuma a não falar nada, porque a gente acha que ninguém quer ouvir. Mas desabafar é bom. Tentem. Quando a gente é trans é difícil achar
pessoas próximas que a gente sente que vão entender o que a gente tá falando, sabe? Acho que a internet melhorou um pouquinho pra nossa comunidade, facilitou o acesso, sabe? A comunicação entre as pessoas que se sentem um pouco parecidas, mas ainda é muito difícil porque a gente se sente deslocado desde que nasceu. Traumas e experiências não somem do nada, tá ligado? E nem somem em 1 ano, ou 2, ou 3, como a gente costuma ver nas redes sociais de influencer que agem pela aparência e tal. A vida de uma pessoa trans, a experiência que a gente vivencia desde o momento que a gente sente que tem algo diferente acontecendo, é completamente diferente da experiência de vida de pessoas não trans. Óbvio que todos nós trans passamos por coisas diferentes e de intensidades diferentes, mas existem coisas que nos ligam, porque simplesmente fazem parte da realidade do mundo e do país em que a gente vive. Eu não vou falar de dados aqui do Brasil por enquanto, porque eu tô planejando de pouquinho em pouquinho como eu quero que esse podcast sirva para pessoas como eu, que já estão desgastadas, cansadas e deprimidas com tudo isso, mas a gente sabe do que a gente tá falando, né? E se você não faz parte da comunidade, é só pesquisar no Google, tá aí pra isso, meninas. Então, se vocês pesquisarem aí assuntos relacionados a pessoas trans no Brasil, vocês vão ver que a situação é bem feia, é bem séria pra gente. E a gente corre perigo o tempo inteiro, basicamente. Bom, gente, como eu já suspeitava, esse EP ficou bem grandinho e eu quero muito que que a Nebulosa seja um podcast pra você ouvir de pouquinho em pouquinho, sabe? Intercalando assuntos importantes com assuntos mais triviais, porque a gente não pensa só em coisa ruim o tempo inteiro, a gente também vivencia algumas coisas inspiradoras, concretas, felizes na nossa vida. Aliás, é um ponto importante, né? Saber que também a gente tem o direito de nos cercar de alegrias e experiências boas, sabe? Então, esse EP vai ficando por aqui, mas como eu disse lá em cima, é a parte 1, porque tem muita coisa pra falar sobre isso. Eu foquei esse aqui um pouco em mim, em assuntos chaves, assim, na minha história um pouco também e tal. Mas tem muito mais pra gente conversar, simplesmente ouvir um pouco de história, como foi esse. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos episódios. Se você gostou, não esquece de compartilhar com os amigos. As redes da Nebulosa no Twitter e no Instagram são @podnebulosa, pod mesmo de POD. E o e-mail para contato é oprojetonebulosa@gmail.com. Você pode mandar sugestões de assuntos, histórias por lá, ou pela DM do Twitter também. E, lembrando, agora todos os EPs também estarão no YouTube, para quem prefere. Só pesquisar meu nome lá no YouTube, Orion César, mas que digita CZAR, porque é Kizar, que tá lá também, tá bom? Então é isso. Beijinhos trans. E até mais. Com mais Nebulosa no seu ouvidinho. Tchau! E gente, eu ia finalizar, eu dei até tchau, mas eu voltei aqui, né, editando o áudio pra lembrar vocês de, se você quiser, mandar um assunto para mim na DM do Twitter ou um e-mail anônimo também, se quiser. Se você quiser mandar um assunto mesmo para um episódio ou algum relato de qualquer coisa que você queira. E daí eu vou analisar, vou ler e quem sabe a gente pode conversar sobre em algum outro episódio, tá bom? Se sentem abertas para isso, pra gente conversar, se comunicar e se unir, porque esse é o meu objetivo aqui, ok? Tá, agora é tchau mesmo. Agora é tchau. Tchau.